Oi, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu vou falar sobre 4 coisas que podem acontecer na sua vida ao fazer o Ho'oponopono. Bom, o Ho'oponopono é uma ferramenta de limpeza. Então, consequentemente, imagina o seguinte, você vai fazer uma limpeza na sua casa, uma faxina, as coisas, você muitas vezes vai tirar as coisas do lugar para que você possa fazer uma bela de uma faxina, uma bela de uma limpeza. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente utiliza uma ferramenta de limpeza energética, como o Ho'oponopono, de limpeza mental, emocional, é natural que algumas coisas aconteçam que às vezes não é exatamente aquilo que você esperava naquele primeiro momento, né? Então pode acontecer algumas coisas chamadas de catarse, né? Catarse são muitas vezes efeitos colaterais que as pessoas vivenciam quando elas começam a fazer uma limpeza interna. E aí, nem todo mundo vivencia grandes catarses, né? Então é um processo que varia de pessoa para pessoa, né? Mas é importante você estar consciente, porque às vezes também a gente vê muita gente na internet, né? Falando várias coisas. Nossa, eu comecei a fazer o Ho'oponopono e aí perdi todos os clientes, e aí perdi o emprego, tal coisa deu errado. E isso assusta muito as pessoas, né? Então eu quero trazer essa clareza aqui sobre as coisas que podem acontecer e o porquê que acontece isso e como você pode lidar com essas situações. Bom, primeira coisa que pode acontecer quando você começa a utilizar o Ho'oponopono é você começar a fechar alguns ciclos se fecharem na sua vida. Às vezes pode ser que você que feche esses ciclos ou esses ciclos se fechem sozinhos. Então às vezes pode ser uma parceria de trabalho que se encerra, pode ser o trabalho, né? Tem gente que às vezes perde o trabalho, pode acontecer. Tem gente que às vezes encerra algum ciclo ali de relacionamento amoroso. Tem gente que encerra ciclo com alguns clientes. E aí você pode estar pensando, nossa Sara, mas eu não quero perder meu emprego, né? Eu não quero perder meu relacionamento, eu não quero perder nada disso. E uma forma de você lidar com essas catarses, né, que possam acontecer, e de novo, não é que vai acontecer isso com todo mundo, pode acontecer com algumas pessoas, é você se conectar com o seu eu superior, que é essa parte divina que existe dentro de você, né, o seu ser espiritual. E você pedir para o seu eu superior, meu eu superior, por favor, me ajude a integrar aquilo que eu estou pronta para integrar nesse momento, né? Me ajude a fazer esse processo de limpeza da melhor e mais elevada maneira, com aquilo que eu estou preparada para lidar nesse momento. Então, o processo de limpeza, do meu ponto de vista, ele pode ser mais fluido, né? Não precisa acontecer um monte de desastre, de catástrofe na sua vida. Do meu ponto de vista, a gente pode aprender, evoluir, mudar pelo amor ou pela dor. Só que o fato é que não tem como você fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então, alguns ciclos vão se encerrar na sua vida, mas isso pode ser com mais leveza, né? Com mais facilidade, com mais entendimento, com mais consciência. Não precisa também ser um processo super difícil, doloroso e complicado, e tudo dando errado, porque eu vejo muita gente dizendo assim, comecei a fazer o Ho'oponopono e tudo deu errado, né? Então, às vezes é porque a pessoa realmente, a vida dela tá toda desalinhada de quem ela veio ser, do propósito dela, da essência dela. E aí você começa a limpar, a depender do nível que tá a bagunça ali, né, na sua vida, digamos assim. Pode ser que aconteça algumas catarses ali, né, mas aí você pode pedir pro seu eu superior, por favor, meu eu superior, me ajuda a fazer essa limpeza, trazendo à tona aquilo que eu tô pronta para lidar nesse momento, né, para que ela seja com mais leveza, mais amorosidade possível. E isso vai te ajudar muito nesse processo. Mas esteja consciente que alguns ciclos podem ser que se encerrem, né? Então, relacionamentos, amizades, alguns ciclos de trabalho, né? E aí você pode pedir pro seu eu superior para te ajudar a lidar com esses ciclos que possam vir a se encerrar da melhor e mais elevada maneira, com a maior leveza possível. E aí você vai conseguir fazer essa limpeza com o Ho'oponopono com mais tranquilidade, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu trouxe pra não esquecer, tô com a minha colinha aqui. E aí outro ponto que pode vir, né? O segundo ponto que pode acontecer quando você vai fazer o Ho'oponopono é que pode vir algum trauma,
pode vir alguma lembrança dolorosa da sua infância, da sua adolescência, do seu passado, para você trabalhar, para você integrar. E é muito importante você ter um acompanhamento, né, terapêutico para te ajudar com isso. Você ter pessoas que te amem e que te, né, apoiem nessa jornada. Porque tem coisas que realmente é mais desafiador da gente lidar sozinho ali, né? E pode ser que venha. Para algumas pessoas vem, para outras, né, não vem. Mas pode ser que venha algum trauma, alguma questão dolorosa ali para você lidar. E aí você precisa estar consciente disso. Outra coisa que pode acontecer é você sentir uma baixa de energia, né? Você ficar mais cansada, você ficar mais sonolenta. Tem gente que às vezes tem alguma gripe, né? Que tem ali algum sintoma físico. Tem gente que às vezes sente uma dor de barriga, alguma coisa assim. Então, às vezes a limpeza, tem gente que tem uma sensibilidade maior no corpo, né? E aí, às vezes, essa limpeza, ela acontece também nesse nível do corpo. Então, é muito importante se hidratar bastante, se cuidar, dormir bem, se alimentar bem, né? Dar esse suporte também para o seu corpo, para essa limpeza que você tá fazendo. E aí, outra coisa que pode acontecer também é algumas coisas perderem o sentido para você, sabe? Alguns objetivos que você tinha, alguns sonhos que você tinha, alguns projetos que você tinha, porque às vezes a gente está buscando coisas baseado em alguma sombra nossa, né? Por exemplo, há anos atrás, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu queria muito chegar num cargo de gestão numa grande empresa, e eu tinha esse sonho, esse objetivo. Lá no fundo a motivação era porque eu queria salvar, né, minha mãe, eu queria ficar rica para salvar minha mãe. Eu venho de uma origem pobre aqui, né, e aí eu carregava isso, né, no fundo da minha criança interior eu achava que se ela ficasse rica, se ela tivesse mais dinheiro, se ela tivesse reconhecimento externo, ela iria ser amada pela mãe, né, ela iria, se ela salvasse a mãe, se ela fizesse ali, né, financeiramente aquilo que a mãe precisava, ela ia ser amada, ela ia ser reconhecida, ela ia ser valorizada. E aí, quando a gente tem um sonho, um objetivo na nossa vida, que é baseado em uma dor, em uma ferida, que é baseado no nosso ego, quando a gente começa a fazer uma limpeza como essa, por exemplo, a gente vai trabalhando o nosso autoconhecimento, essas sombras vão vindo à tona e você vai entendendo, bom, eu, por exemplo, eu gosto de ser reconhecida, valorizada, né, na minha vida profissional, mas hoje é de uma maneira diferente. Eu gosto de ver os depoimentos das minhas alunas, das minhas clientes, eu gosto de criar projetos que eu vejo que levam a transformação para as outras pessoas, eu gosto de morar num lugar legal, né, e ter esse dinheiro para morar bem, para viver bem, para ter qualidade de vida, para ter tempo para ir para academia, para meditar, para morar perto, né, da praia e ir caminhando para a praia. Então isso para mim é o sucesso hoje, né? E não trabalhar numa grande empresa e ter um cargo de gestão. E tem gente que tem esse sonho, esse objetivo, e tá tudo bem, né? Às vezes não é do ego da pessoa, às vezes é um sonho dela mesmo, da essência dela, mas no meu caso não era. Então pode ser que algumas coisas que você queria na sua vida pare de fazer sentido, você não queira mais, e às vezes tem essa transição entre quem você achava que você era e quem você realmente é, né? E às vezes tá aquele lugar do meio, tá? E quais são os meus sonhos agora? Já que eu não quero mais isso, o que é que eu quero? O que é que realmente é sucesso pra mim? O que é que realmente me faz feliz? Então, algumas pessoas podem, alguns relacionamentos na sua vida pode parar de fazer sentido, alguns lugares, às vezes você não vai ter mais vontade de ir, alguns sonhos, alguns objetivos, alguns projetos ou o seu trabalho, né? Pode parar de fazer sentido. E aí isso é muito desconfortável, e é muito importante você entender, respirar fundo, entender que faz parte do processo, para que você viva, né, essa limpeza, essa transformação da melhor e mais elevada maneira. Se você escolheu, né, por algum motivo, tem alguma coisa que não tá da maneira como você gostaria na sua vida, e você escolheu fazer, por isso que você escolheu utilizar o Ho'oponopono, fazer essa limpeza. Então, quando a gente tem um porquê, a gente suporta qualquer como, né? Quando a gente tem um propósito, a gente suporta qualquer como. Então lembre do porquê você escolheu fazer essa limpeza, qual é a vida que você quer viver, para que você suporte essas pequenas catarses que pode acontecer. Como eu falei, varia de pessoa para pessoa, não tenho como te dizer aqui exatamente, né? Tem gente que não vivencia quase catarses muito leves, né? E tem gente que vivencia catarses maior.
mas aí você precisa pagar o preço, né, pela transformação que você tá buscando aí na sua vida. Inclusive eu lembrei aqui, né, tem uma parábola que eu ouvi uma vez que faz muito sentido, que é a parábola da vaquinha, que pode te ajudar aí nesse processo. Conta-se nessa parábola que um mestre estava andando com seu discípulo e eles estavam caminhando e eles viram de longe um sítio bem pobrezinho, né, com uma casa bem pobrezinha de madeira, tudo muito simples, né? Parecia um lugar muito que as pessoas passavam ali muita dificuldade. E aí o mestre foi e caminhou lá com o seu discípulo, com o seu aprendiz, e foi lá, bateu lá na casa, né? E chamou o dono da casa, e veio o dono da casa com a esposa, mais 3 filhos. E aí o discípulo perguntou, né, para aquela família: nossa, como é que vocês sobrevivem aqui? Eu não tô vendo comércio, eu não tô vendo nada perto. Como é que vocês fazem? E aí esse rapaz, né, o senhor ali da família, falou: a gente tem uma vaquinha aqui, e essa vaquinha dá leite, e aí uma parte desse leite a gente consome e outra parte a gente vende, né, lá na cidadezinha, e a gente vai sobrevivendo com essa única vaquinha que tem aqui. Aí eles se afastaram, né, se despediu da família, e o mestre falou para o discípulo: eu quero que você vá até o brejo e jogue aquela vaquinha de cima do brejo, né, jogue aquela vaquinha para baixo ali. E aí o discípulo ficou muito assustado, né, e ele pensou: nossa, como eu não vou fazer isso, né, e é o único sustento da família, como é que eles vão sobreviver? E o mestre continuou calado, então o discípulo foi lá e obedeceu. E jogou a vaquinha do brejo, eles foram embora. E essa história ficou assustando esse discípulo por anos, ele abandonou tudo e depois de anos ele foi e voltou lá, naquele sítio. E ele chegou de longe, né, já viu que o sítio estava todo com uma casa muito bonita, com vários animalzinhos ali, né, no sítio. E aí ele ficou pensando: nossa, a família deve ter passado tanto perrengue que vendeu o sítio para outra pessoa e tem outras pessoas aqui agora. E ele sentia muito remorso, né, dessa história. E ele foi lá, um caseiro atendeu ele e ele perguntou pela família. E o caseiro falou: não, ainda é deles o sítio, sim. E aí ele chamou, né, o pai da família e perguntou: nossa, o que aconteceu? Que vocês estão, né, tão bem agora? E aí o pai da família falou, né, nossa, aconteceu que a única vaquinha que a gente tinha, nosso único sustento, aconteceu um acidente e a vaquinha caiu do brejo e aí a gente teve que se reinventar. A gente teve que adquirir novas habilidades, a gente teve que dar o nosso jeito e aí agora a gente está muito bem, né, então o sítio estava próspero, a família estava prosperando, tinha até caseiro agora, né, que veio atender. E essa é uma parábola que fala muito sobre isso, né? Às vezes a gente está ali na nossa vida só sobrevivendo e muito aquém daquilo que a gente pode conquistar, daquilo que a gente pode realizar na nossa vida. Então quando você faz uma limpeza como essa, pode ser que tenha pessoas, situações, projetos que saiam da sua vida, mas confia que se você continuar limpando, se você fizer a sua parte, vai ser para algo muito melhor e mais elevado entrar na sua vida, né? Eu acredito muito nisso, comigo também foi assim, né? E você não veio para esse planeta só para sobreviver, né? Você veio para viver uma vida abundante. Então eu sei que assusta, eu sei que dá medo você pegar a sua única vaquinha, ver a sua única vaquinha, né, caindo do brejo ali, mas se você for persistente, se você continuar limpando e fazendo a sua parte, você vai conseguir fazer uma transformação para algo muito melhor na sua vida. Então tem coisas que precisam sair para que algo muito melhor possa entrar, tá? Do meu ponto de vista, o Ho'oponopono é uma ferramenta de expansão, não é uma ferramenta para tirar as coisas da sua vida e você ficar passando perrengue e perder, né? É uma ferramenta que traz mais expansão, crescimento, mas para isso a gente precisa limpar, tá? Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você quiser me ajuda para vivenciar uma limpeza emocional profunda através do Ho'oponopono, é só clicar aqui abaixo desse vídeo no link da vivência da limpeza emocional, de 21 dias de limpeza emocional, porque lá eu te acompanho passo a passo para você
fazer essa transformação de dentro para fora da melhor e mais elevada maneira, tá? Então comenta aqui abaixo desse vídeo se tem algo, qual momento você tá agora, né, da sua vida com o Ho'oponopono. Comenta se você gostou desse tipo de conteúdo para eu trazer mais conteúdos nesse formato por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.